a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho melhor de como estão os meus estudos pós-faculdade. E hoje eu queria fazer de uma forma diferente, como se fosse um vlog, para que a gente converse enquanto eu estudo, enquanto você estuda também. Então já prepara um livro, um conteúdo para você também estudar junto comigo. Assim a gente se ajuda e estuda juntas. Como que está pós-faculdade? Antes, quando eu estava na faculdade, eu gostava muito de estudar, ler, já fazia muitos estudos, leitura, conteúdos técnicos de psicologia. Tem vídeos aqui no canal que eu dou indicações de livros, então se vocês quiserem assistir também. Mas enfim, eu estudava por livros e por conteúdos que eu achava interessante, como autismo, comportamento, análise do comportamento, então era mais focado nessa parte. O que mudou hoje de uma vida de uma pessoa que está formada, que trabalha na área? Hoje, os meus estudos estão voltados aos meus pacientes e estudos que eu preciso ir aprendendo também na prática clínica, que a gente sempre vai ter que estar estudando. Então, se você não faz psicologia, tem interesse, está fazendo psicologia, saiba que o estudo ele vai ir com a gente a vida inteira, sabe? E cada vez mais, porque você ser um estudante, por exemplo, é diferente de você ser um profissional que tem que saber o que está falando. Quando você é estudante, você ainda tem uma margem de erro. Quando a gente é profissional, a gente não tem essa margem de erro. Então, acaba sendo necessário muito mais estudo e preparação para atender os pacientes. E assim, eu organizei então os temas que eu tô atendendo hoje. São temas, tenho autismo, tenho, né, questões emocionais, enfim, não vou abrir muito para não expor, né? Mas assim, são várias questões. E hoje eu atendo apenas como psicóloga infantil e de adolescente. Então eu não atendo adultos. Até já veio para mim para atender adulto. Eu acabo repassando, assim, indicando outro psicólogo, porque eu prefiro realmente ser muito boa, ser especialista nas crianças e nos adolescentes. Então hoje eu queria fazer assim como uma forma de vlog mesmo, para conversar com vocês, contar como é que tá, dar umas dicas também e que a gente possa se apoiar nessa jornada. Bom, eu já peguei o meu chá. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é sempre ter um chá, um café, alguma coisa para me acompanhar nos estudos. Independente se você tá na faculdade, depois, antes da faculdade, às vezes eles são um pouco cansativos. Então um café, às vezes eu coloco vela, também acendo uma velinha, às vezes eu pego alguma coisa para comer, ajuda a gente a ter essa motivação de continuar estudando, pelo menos me ajuda. Então pega o seu café, o seu chá pra gente poder estudar junto. O que eu peguei aqui também? Peguei caneta, vou usar caneta preta, branca, marca-texto e também esse caderno que eu peguei pra mim anotar aqui, né? Aqui nesse caderno eu separei como se fosse um caderno universitário, então todos os cursos que eu fiz, eu tô colocando aqui. E o que eu incluí aqui também, que é uma coisa que eu vou usar hoje com vocês, a minha pós. Então o que é importante eu tô anotando aqui no meu caderno, sobre a pós. Eu tô fazendo uma pós de ABA e Denver no autismo, que como eu falei, quando eu me formei era um tema que eu estudava muito e resolvi fazer uma pós nele, né, pra mim ter essa especialidade em ABA e Denver também. Então hoje, o que eu separei pra mim estudar? Hoje eu vou fazer uma aula dessa pós junto com vocês e vou falar e indicar então pra vocês pegarem alguma coisa pra vocês estudarem juntas, que eu vou colocar uma musiquinha aqui no vídeo pra gente poder estudar juntos. E daí o que eu pensei? Em trazer pra vocês alguns insights importantes dessa aula também, tá? Geralmente, quanto tempo que eu separo para estudar? 20 minutos, porque é o tempo que eu consigo prestar atenção e ter o melhor daquele momento ali. Quando passa muito disso, eu acabo não conseguindo prestar atenção. Então é importante que você também tenha esse conhecimento de quanto que você consegue estudar. Tem pessoas que vão conseguir estudar muito mais tempo que 20 minutos, né? Vão conseguir ficar 1 hora estudando, vou conseguir estudar 2 horas sem perder o foco. Tem pessoas que vão estudar 15 minutos. Então, cada um tem esse seu limite ali, sabe? Então, a aula que eu vou assistir hoje é sobre fatores comuns dentro da efetividade do tratamento. Bora lá para nossa aula 2 sobre efetividade do tratamento. Quais são os fatores comuns responsáveis pelo sucesso da psicoterapia? E aí, gente, nós começamos a abordar esse movimento dos fatores comuns, que é a ideia de que a terapia tem aspectos compartilhados, ou seja, qualquer abordagem vai ter aspectos em comum que vão interferir na mudança e na evolução do seu caso clínico. E aí, o autor lá atrás, nosso Emil
Aqui ela tá falando de uma parte muito importante na terapia, que é o vínculo. Para quem já fez terapia, vai saber o que eu tô falando. Que o vínculo, ele é a confiança que você vai ter no seu psicólogo. E como isso é importante, como é importante ter essa relação de empatia, de acolhimento com o nosso paciente. Eu vejo que faz toda a diferença quando os pais, por exemplo, eu que trabalho com crianças, eles se sentem acolhidos, eles se sentem respeitados, sabe? E o processo, ele acaba sendo muito melhor. Então, ao invés de fica aquela coisa assim, a psicóloga tá querendo me mandar, o psicólogo tá falando para mim mudar, é uma questão de uma equipe, para que aquela criança evolua. Então a gente tira aquele patamar, gente, de superior, de doutor, que algumas pessoas chamam a gente até de doutor, de sim, de uma pessoa formada para alguém que vai trabalhar em equipe com aquela família. Tanto que nos meus atendimentos eu não realizo através de uma mesa o atendimento, eu realizo num sofazinho. Então eu deixo, por exemplo, os pais sentarem no sofazinho e eu sento ali numa cadeira, numa poltrona na frente deles. Quero fazer um conteúdo sobre isso, sobre a primeira sessão, tudo. Então, nesse momento, o que eu quero dizer? Que eu não tô atrás de uma mesa, não tem algo separando a gente. Eu sou gente como a gente, sabe? E isso tira um pouco daquele medo de tá me analisando, tá me julgando, é superior. Então, quando a gente coloca uma mesa, a gente coloca patamares diferentes. E tirando essa mesa, a gente dá igualdade. Mesmo sem perceber, a gente se sente mais confortável, mais próximo e acontece esse vínculo, essa relação terapêutica também.
Bom, gente, já deu meus 20 minutinhos de estudo que eu falei pra vocês. E aqui a gente falou hoje sobre habilidades do terapeuta. Então, a importância do vínculo, que foi o que eu falei com vocês no início, e também sobre as habilidades de relacionamento, técnica que a gente tem que ter. Então, não é só uma habilidade. Muitas vezes a gente foca em ter o conhecimento, mas o que faz a diferença também é o vínculo. Então, a junção disso tudo que a aula de hoje trouxe. E foi muito bom pra gente repensar. Eu sou uma pessoa que sempre tô me autoanalisando, como que eu trato os pacientes, o que eu posso melhorar, enfim, para tentar sempre fazer o melhor, né? E isso é uma habilidade importante para um psicólogo, porque a gente sempre vai ter algo para melhorar e a gente fazer essa autoavaliação para a gente ver realmente, né? Ó, hoje eu fui bem, hoje eu deveria ter feito assim, poderia ter feito dessa forma, não falo mais dessa forma. Então a gente vai aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz assim no estilo de vlog, um pouquinho sentado, né, para conversar com vocês, mas já foi um pouquinho diferente. Ao invés de explicar o que é vínculo, explicar, né, o que é uma relação terapêutica, eu tentei trazer aqui de uma forma que eu tô aprendendo e também passando para vocês. Então, se você aprendeu algo hoje, se você estudou, aproveitou esse tempo, conta aqui nos comentários. Se você vai estudar, conta aqui para mim também, que é importante. E vou mostrar o céu aqui para vocês pra gente se despedir. Tchau!